A graça e a paz, irmãos. Amém? Glória a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como diz no original, no grego, Charis kai eirene, graça e paz. Charis kai eirene, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. Amém? Louvado seja Deus, o Deus de toda a eternidade, o Deus que nos salvou, o Deus que habita em nós, para a glória do nome dele. Eu sou o pastor Van, quero conduzir você às páginas da Bíblia, às revelações da parte de Deus que foi dada aos apóstolos e também foi dada essas revelações que nós vamos ver a partir de hoje a João na ilha de Patmos, e a revelação da graça que salva e que vem salvando, que salvou os judeus, que salvou os gentios e que vem salvando, todo aquele que foi escolhido, que tinha seu nome escrito no livro da vida. Os eleitos, os predestinados, os escolhidos antes da fundação do mundo. Esses verão a face de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bom, eu quero agradecer aos meus inscritos, irmãos, neste canal Iluminados pela Graça, aos 168, 169, não estou bem lembrado, 167, 168 inscritos neste canal. A você, meu irmão, minha irmã, eu não te conheço pessoalmente, mas eu quero externar a minha gratidão pela sua inscrição. Sejam todos bem-vindos a este canal Iluminados pela Graça. É você que faz este canal crescer. É você que me dá ânimo, que me dá força para que eu possa buscar, me deleitar, aprender, crescer, me informar cada vez mais melhor no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. A você, o mais novo do canal, a minha gratidão, o meu muito obrigado. Deus continue te abençoando grandemente. A você, meu irmão, que disse: irmão Van, eu também nesses dias estou pregando o Evangelho da Graça. Deus te abençoe, Deus alargue o teu conhecimento, o Espírito de Cristo te dê entendimento e sabedoria. Não é fácil sair de um sistema pesado, evangélico, religioso e pregar e anunciar o Evangelho da Graça. Somente e só mesmo pela inspiração do Espírito de Cristo, a sabedoria e o entendimento que o Espírito de Cristo nos dá. Mas Cristo te abençoe grandemente, meu irmão. A todos, a minha gratidão. E eu quero, a partir de agora, chamar a você, inscrito no canal, e aonde esta mensagem alcançar, eu quero dizer a você que a partir de hoje, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado, mais apurado, mais esmiuçado do livro do Apocalipse, porque o próprio Apocalipse, veja o que eu vou lhe dizer, o próprio livro do Apocalipse, ele revela que Jesus veio logo, depressa, foi iminente, ou seja, Jesus veio para a igreja de Pedro, Paulo e João. Jesus veio no ano 70 DC. O próprio livro do Apocalipse, ele dá todas as coordenadas, Então, a mensagem do Apocalipse foi para a igreja contemporânea de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago. Não foi para nós, certo? Então, o título, a mensagem de hoje, o título será Apocalipse, a revelação que não te contaram. Apocalipse, a revelação que não te contaram, tá certo? Então, é de extrema importância, necessidade que você acompanhe os demais estudos, vídeos. Este será o primeiro de uma série
talvez de 4, 5, ou se precisar, farei mais, mas será toda a revelação dos textos, dos versículos, das passagens mais importantes que vai te chamar a atenção. No final dos estudos, de cada estudo, você vai dizer assim: Pastor Van, realmente Jesus já veio, né? E a religião evangélica, junto com as demais, estão esperando, né, um sonho que nunca vão acordar deste sonho, porque a realidade foi que o Filho do Homem veio em 70 DC, ok? Então, tema de hoje, Apocalipse, a revelação que não te contaram e nem contaram a mim. Quase 30 anos dentro da religião evangélica, eu que vos falo, todos os domingos de manhã, na escolinha dominical, e nunca me contaram estas verdades. Vamos ver? Dentro do Apocalipse, dentro deste livro aqui, Apocalipse. Então vamos ver versículos, detalhes, palavras no original, no grego, o significado, amém? Conto com a tua paciência, conto com a tua ajuda em oração, a tua força é necessário para que possamos crescer no conhecimento. A todos, Deus abençoe nesta graça e neste conhecimento. Vamos lá? Então, não vou cansar de repetir, porque é de extrema importância você conectar com este tema. Qual é o tema, Pastor Van? Apocalipse, a revelação que não te contaram, certo? Muito bem. Então, o que significa o termo grego Apocalipse? O que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse vem de um substantivo. Vamos caminhando, vamos do início e vamos crescendo nas revelações. Você vai ver aqui coisas, vai ouvir textos, vai ver textos e ouvir o que eu vou falar, que você nunca, repito, nunca ouviu e nem vai ouvir na escolinha dominical. Pastor, o senhor é melhor do que os outros? Não, mas eu não omito a verdade, eu não engano, não minto, não pratico, né, os erros, procuro não praticar os erros que os pastores e teólogos evangélicos, tanto os evangélicos, os religiosos evangélicos, como os testemunhos de Jeová, adventistas do sétimo dia, que enganam, né? Enganam para manter a sua mente cativa ao domínio deles. Aqui não. Aqui é o que não te contaram das revelações do Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse vem de um substantivo grego, apocalipsis. Apocalipsis. E o que significa Apocalipse? Esta palavra que você está vendo aqui, ó, vamos ler. Revelação, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, lá no início, lá em cima, aqui, ó, revelação, né? Revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação significa apocalipsis no grego, que vem, revelação, lá em cima, revelação, vem de um substantivo feminino grego, apocalipsis, que significa uma descoberta. Revelação aqui, uma descoberta. Revelação de exposição, uma exposição, uma revelação. Fazer com que algo seja reconhecido por inteiro. Apocalipse é fazer, do grego para o português, traduzido, é fazer com que algo seja reconhecido por inteiro, tornar plenamente conhecido. Então, o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja de João, de Pedro, Tiago, para os contemporâneos deles, e vocês vejam que a própria palavra, o próprio termo grego Apocalipse, já revela
né, a igreja, os acontecimentos que iriam ocorrer meses depois da recebida carta ou recebido livro. Então, o que significa Apocalipse? É tornar plenamente conhecido aquilo que estava oculto. Exemplo, aqui Lucas capítulo 2, versículo 35. Olha o que significa Apocalipse. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Apocalipse. É a palavra revelado. Veja que o estava oculto no coração foi revelado, ok? Aos ouvintes, aos demais. Então, este termo aqui, revelado, significa Apocalipse no grego, revelado. Ou seja, fazer com que algo seja reconhecido por inteiro, tornar plenamente conhecido. Isto é Apocalipse. Também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8, diz: então será revelado o perverso. Revelado aqui é Apocalipse, tornar plenamente conhecido. E a igreja tessalônica, estou preparando um estudo sobre isto, a igreja tessalônica já conhecia o anticristo, o perverso, já conhecia o filho da perdição, só estavam esperando ele tomar posse do poder, só isso. Não é o Papa, não é o presidente da República, não é o presidente, nada disso, nada desta era, foi da era passada. O Apocalipse, tanto o Apocalipse quanto o anticristo, como os acontecimentos, tudo aconteceu no aion passado, na era passada, ok? Muito bom crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isto nos alivia, isto nos dá prazer de servir a Cristo. Louvado seja Deus. Então será revelado. Esta palavra revelado no grego é Apocalipse. Também outro texto para a gente ficar bem a par disso aqui é Romanos, capítulo de número 16, versículo 25, que diz: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto, tá vendo? Nos tempos passados, de acordo com as revelações do mistério. Então a palavra aqui, revelação, Apocalipse. Olha como o entendimento de Paulo. De acordo com o Apocalipse do mistério oculto. Veja que Apocalipse, o que é Apocalipse? Fazer com que algo seja reconhecido por inteiro. Tá vendo aí como bate, que é um Apocalipse? Tornar plenamente conhecido. Aquilo que estava oculto em Deus, Deus tornou conhecido em Cristo. Cristo tornou conhecido com os apóstolos e Cristo tornou a graça conhecida em Paulo. Este conhecido, tornar conhecido, chama-se Apocalipse, ok? Beleza? Então, o autor do livro do Apocalipse, vamos voltar lá para Apocalipse. O autor do livro chama-se Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Irmãos, eu peço perdão a você inscrito no canal e a você que está me ouvindo pela primeira vez e me vendo. Caso eu erre, um C, acrescente, diminui, não vejo, não leio, não chegue a ler o texto, a frase completa, não complete a frase, engula, mastigue um R, um S aqui, me perdoe em nome de Jesus, tá certo? É porque a gente estuda muito e quando lê, às vezes lê rápido, passa batido aqui um texto ou outro, mas isso não foge da realidade do que eu vou transmitir para você, amém? A sua consideração é muito bem-vinda a este canal e a esta pessoa que vos fala para a glória de Deus. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Muito bem, então o autor desta revelação, desta escrita, deste livro, deste testemunho por símbolos,
é João. João, o apóstolo de Jesus Cristo. Logo no versículo 1, aqui você vai ver, aqui ó, vamos ver se foi João ou não. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Ao seu servo aqui, João, ok? Então, João aparece aqui como o autor do livro. Também, o versículo 4 aqui, outra confirmação. João, olha lá, João lá em cima, João aqui João, as 7 igrejas da província da Ásia. Daqui a pouco eu vou falar disso aqui, ó, província da Ásia. Fique atento. O título é Revelação que não te contaram, do Apocalipse. Apocalipse, a revelação ou as revelações que não te contaram na escolinha dominical. Ocultaram a você. Ou seja, a revelação, né, a verdadeira revelação do Apocalipse está oculta. E qual é, pastor, a verdadeira revelação? Jesus já veio. Bom, outra, já passou o princípio de dores. Outra, a grande tribulação já ocorreu em 70. E muito mais. Está tudo no livro do Apocalipse. Mas vamos lá. Então, João, o autor do livro, deste livro. Também no capítulo daqui, ó, João, as 7 igrejas da província da Ásia. João, o Apocalipse. Também no capítulo 22 do Apocalipse, e o versículo de número 8. Vamos ver o que é que diz. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Então, eu, João, logo lá em cima, eu, João, sou aquele que ouviu, logo lá no início, capítulo 1, quando ele olhou e ele viu Cristo na sua glória, Cristo no seu corpo espiritual, ok? Então, o autor do livro, João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, 22 e 8, e também voltando lá para o capítulo 1, e o versículo de número 9. Versículo 9 diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino e na perseverança em Cristo Jesus. Olha só o detalhe. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Amém? Então João, ele vê as coisas na ilha de Patmos, tem as visões, as revelações, e ele escreve este livro, talvez em Éfeso, detalhe, ele não escreve na ilha de Patmos, apenas ali, como se tivesse um rascunho, mas o detalhe, a escrita mesmo, foi quando ele saiu da ilha de Patmos, talvez em alguma igreja, alguma casa lá em Éfeso, ou em alguma cidadezinha ali do Oriente. João escreve detalhadamente as visões e as revelações do Apocalipse. Então, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e no reino e na perseverança em Jesus. Então, o que significa Apocalipse? É uma descoberta, uma revelação, exposição, fazer com que algo seja reconhecido, ok? Por inteiro, tornar plenamente reconhecido. Autor do livro, João. Tem um detalhe aqui muito importante desse João aqui, porque João foi o autor do livro e porque João não morreu, certo? A data deste livro. Pastor Van, a data deste livro. A tradição religiosa acredita que o Apocalipse foi escrito no ano 81 ao ano 96 a.C. E isto quem diz é a tradição. O próprio livro do Apocalipse, a própria escrita, os próprios acontecimentos do Apocalipse nos dá o direito de dizer que o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. E o templo caiu em 70. Calma. Então, a tradição acredita que o Apocalipse foi escrito no ano 81
até o ano 96 a.C. Alguns estudiosos, a história narra, a história diz que alguns estudiosos, né, os mais cuidadosos, os mais coerentes, assim como eu e você, né, alguns estudiosos mais cuidadosos e mais coerentes sugerem que o Apocalipse foi escrito em datas mais antigas, ou seja, antes da queda do templo, até mesmo antes de 70, né? Eu acredito que o Apocalipse foi escrito no ano 69, ao princípio dos primeiros meses de 70. Cada vez mais eu vou tendo esta convicção. Aliás, cada vez mais o próprio Apocalipse me convence de que a escrita, João escreveu no ano 70, 69 e nos primeiros meses do ano 70 DC. Agora, o endereço do Apocalipse, presta bem atenção, fixa tua mente aqui, teus olhos aqui, olha o endereço. Pastor, para quem esta carta foi escrita? Qual o endereço desta? Isto aqui, meu irmão, já mata a metade da data do que escreve os teólogos, do que escreveram os teólogos religiosos, tanto evangélicos como católicos, como Testemunha de Jeová, Adventista do sétimo dia. Só isto aqui já tira a metade da dúvida que eles colocam na mente dos leitores. Exemplo, olha só, olha o endereço do Apocalipse. Será que a carta do Apocalipse foi escrita para nós, para a nossa época, para os dias de hoje? Veja bem, vamos lá, olha o endereço. João recebe as ordens de enviar as visões e as revelações que teria recebido às 7 igrejas da Ásia, certo? Então, as revelações e as visões que João recebera na ilha de Patmos, ele teve a ordem de enviar, certo? João enviou às 7 igrejas da Ásia Menor. Isto aqui, meu irmão, já desfaz toda e qualquer insinuação de que o Apocalipse foi escrita para nós, certo? Então, eles vão driblar, embaralhar, querer confundir, acrescentar coisas que não existem para dizer que o Apocalipse foi um livro escrito para nós. Aonde o próprio João diz que não. João diz que este livro não foi escrito nem para mim, nem para você, nem para a nossa geração, nem para os dias de hoje. O livro do Apocalipse, João diz que foi escrito para a igreja da Ásia Menor, antes do ano 70, ou no ano 70. Vamos ver o que é que diz aqui. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo de número 1. Cadê aqui? 1, versículo 4. Versículo 4. Olha só o que diz. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas da províncias da Ásia. João, as 7 igrejas, escreve as 7 igrejas da província da Ásia. Não foi escrita para a nossa geração, nem para os nossos dias, nem para os séculos vindouros. Esta carta foi escrita antes, no finalzinho do aion deles, da era deles, de João, de Pedro, de Paulo, de Tiago. Esta carta foi escrita à igreja ou às 7 igrejas da províncias da Ásia. Perdão, irmão, deixa eu confirmar aqui para vocês. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Então, esta carta foi escrita para aqueles irmãos da época deles, da geração deles. Os acontecimentos do Apocalipse foi para eles e não para nós. É difícil de entender isto? É difícil, doutores, de vocês aceitarem isso? Versículo de número 11. Olha o versículo de número 11. Que diz
que dizia, olha o endereço desta carta, olha para quem deveria ler, para quem deveria crer, para quem deveria ouvir, para quem quem iria passar por estas tribulações, sofrimentos, angústia, mas também para quem deveria contemplar a glória da segunda vinda do Filho do Homem. Olha para quem foi esses acontecimentos. Presta bem atenção, vá tirando suas dúvidas. Apocalipse, a revelação que não te contaram. Vamos contar tudo aqui. Tudo que Deus permitir ao meu alcance, no livro do Apocalipse, nas revelações, eu vou lhe passar. Não vou omitir, não vou ocultar, não vou diminuir, nem acrescentar. Nós vamos ler o que o texto diz, o que a própria Escritura diz. Para nós, o que aconteceu com eles no ano 70. Olha o endereço do Apocalipse. Olha para quem foi escrito esta carta. Será que foi para a religião evangélica? Não, foi para a igreja adventista, só pode, porque eles estão programando até data agora, né? O doutor aí está dizendo que daqui a 2 anos vai surgir o anticristo, e 200 anos vai vir a vinda de Jesus. Aí depois ele acha muito, né, no pensamento dele, ele não, daqui a 150 anos, daqui a 100 anos, doutor, eu queria que o senhor tivesse coragem. Ele disse assim, será daqui a 30 anos, enquanto o senhor estivesse vivo, para a gente fazer 1 milhão de vídeos e dizer, doutor, e aí doutor, Jesus não veio, e não vem, ele já veio, isso é fato, isso é histórico, Jesus já veio, é bíblico e é histórico. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 11, que dizia, escreva num livro o que você vê, envie a estas 7 igrejas, e ele vai dizer o nome das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, o que você vê, o que você ouve, o que você vai ver, as revelações, escreva as 7 igrejas que estão onde? Na Ásia Menor. E ele diz o nome das igrejas, está aqui, ok? Então, João estava na ilha de Pátimos, certo? Quando teve estas revelações. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui já ocorria o princípio de dores. Estava aqui às portas da grande tribulação que ocorreu no ano 70. Qual é o sinal? A queda do templo. Então aqui foi a maior perseguição dos judeus sobre Israel, com a queda do templo e a cidade de Jerusalém, onde pegou fogo, ficou toda queimada. No Apocalipse diz, quando eles ficaram, os navios, as embarcações, de longe viu aquelas labaredas, aquele fumaceiro, era Jerusalém pegando fogo. Então, João estava na ilha chamado de Pátimos, ok? Então você já viu que o Apocalipse significa fazer com que algo seja reconhecido por inteiro, ou então tornar plenamente conhecido. Isto chama-se Apocalipse. A tradução diz que foi no ano 81 ao ano 90, mas existe também historiadores, alguns estudiosos mais cuidadosos, mais coerentes, certo? Que acreditam que foi escrito no máximo anos 70. Eu ainda vou mais além, eu digo que foi até antes da queda do templo. Já já a gente vai falar sobre isso aqui. O endereço, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então este livro foi para aqueles irmãos se preparassem, para que aqueles irmãos da Ásia Menor, no ano 70, ficassem a par de tudo o que estava acontecendo e que iriam acontecer no passar dos dias, semanas e meses até o ano 72, mas aonde teve a máxima, né, foi no ano 70 com a queda do templo de Jerusalém. Então João estava na ilha de Pátimos, ok? João não foi exilado, João não foi, presta bem atenção aqui, a você meu ativo aí do canal, você que
que é participativo. João, presta atenção aqui, João não foi lançado na ilha de Patmos, João não foi preso para a ilha de Patmos, não foi por acaso, não foi. Então, João, ele só foi preso, exilado, por causa de uma permissão e revelação de Cristo Jesus. Como assim, pastor? Vamos aqui ao livro histórico de João, capítulo 21, versículo 15. Olha o que é que diz o versículo 15. Olha porque João foi para a ilha de Patmos, para servir de testemunhas, ou de testemunha. João serviu de testemunha para os seus irmãos, e para que João recebesse as revelações e enviasse e antecipasse o sofrimento dos seus irmãos que estavam espalhados na Ásia Menor, João recebeu esta profecia aqui de Cristo. Percebe isso aqui, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. 10. 16. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Olha a conversa. O 17. Pela terceira vez, João pergunta, aí lá no finalzinho, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Agora o 18, digo, aqui ó, agora aqui olha a revelação. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos como cruz, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. 19. Jesus disse isto para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Olha o 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? E Pedro, quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Olha só, e quanto a João, o discípulo amado? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Tá vendo aí? Então, olha aqui, olha, onde eu quero chegar. Então, Jesus revelou com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Fortalecendo o pensamento, o psirrê, né? A alma de Pedro, a fé de Pedro. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que todos. Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus disse, olha, tu vai glorificar a Deus, eu vou resumir aqui, tu vai glorificar a Deus com a morte, tu vai morrer crucificado também. E a história diz que Pedro morreu de cruz, em forma de cruz, mas Pedro pediu antes da sua morte, antes de suspenderem a cruz, que crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno, segundo a história, ele não era digno de morrer como seu mestre. Aí Pedro vê lá atrás um discípulo amado, que era João. Este João que foi lançado na ilha de Patmos. Pedro vê João e diz, Senhor, e quanto a este? Né? Aí Jesus disse, este aí vai ficar. Olha só o que Jesus diz no versículo 22, o 21. Quando Pedro ouviu a João, perguntou, Senhor, e quanto a ele, a João, como é que ele vai te glorificar? Aí respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo, né, até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Aí, olha só, então, João não foi exilado, preso, não foi por acaso não, ele foi para que ele servisse de testemunha, para que ele testemunhasse
da volta do seu Senhor, em 70, a queda do templo. E ele foi preservado vivo para ser lançado na ilha de Patmos, para receber as revelações e enviar aos seus irmãos contemporâneos, que estavam ali na Ásia Menor, ok? Então tudo isto faz uma ligação de que tudo que Jesus fez, preparou João na ilha de Patmos, fez com que João preservou a vida de João na grande tribulação, no princípio das dores, não permitiu que João morresse, mas que João fosse lançado à ilha de Patmos, para que João recebesse as revelações e enviasse aos irmãos da sua época, seus irmãos contemporâneos. Não passará esta geração guenear, geração de contemporâneos. João estava incluído nesta geração, e João recebeu ali as revelações e enviou aos seus irmãos da Ásia Menor. É difícil você compreender isto? É difícil, doutor, o senhor aceitar estas revelações? Até para o senhor serve Apocalipse, a revelação que não te contaram, doutor. Você foi enganado no seminário. O seminário não revela nada a ninguém. O que revela é a própria Escritura, o Espírito de Cristo que está em nós. Então, olha o 23. O 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Olha o rumor que apareceu. Eita, ele não vai morrer, ele vai ser eterno. Espalhou isso sobre os irmãos ali de João. Agora, mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa. Ok? Então Jesus não disse que ele não ia morrer, mas que ele iria permanecer vivo no princípio das dores, na grande tribulação, até a volta de Jesus, que se concretizou em 70, João iria permanecer vivo, doutor. Ok? Então, deixa eu colocar aqui, nesta tradução aqui, olha só, na Fiel diz, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Olha que tradução, né? Mais apurada, né? Mais, isso aqui os doutores da lei faz uma volta tão grande aqui, dá um cangapé, dá um cangaço. Isso aqui é uma linguagem nordestina, viu? Dá um cangapé tão grande. Cangapé é quando a pessoa vai para a água, vira de costas e fica batendo a perna. Então eles fazem isso aqui de uma forma tão mágica que chega a distorcer, chega a sangrar a folha da Bíblia por omitir, por acrescentar, por mentirem nesse texto aqui. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique. A verdade, meu amado doutor, a verdade é que João ficou. A verdade é que João foi para a ilha de Patmos. João não morreu antes de ver Jesus. Ele foi para a ilha de Patmos, ele passou aquela tribulação lá, ele recebeu todas as revelações e ele voltou para Éfeso e viu a vinda do Filho do Homem. Depois ele morreu em paz e está no reino eterno do seu Senhor. Então a verdade é que João não morreu. Foi o único discípulo que não morreu. Se ele não morreu, esta profecia de Jesus foi verídica, foi verdade. Não adianta omitir, não adianta enganar, não adianta forçar, não adianta acrescentar. Isto aqui aconteceu de verdade no ano 70. Jesus voltou, meu irmão. Agora, João estava na ilha de Patmos. As revelações do Apocalipse enviada às igrejas da Ásia Menor, aqui, enviada da Ásia Menor, e os acontecimentos iriam demorar ou iriam acontecer logo? Esta é a pergunta que eu lhe faço. As revelações, vou repetir, as revelações do Apocalipse enviada às igrejas da Ásia Menor, os acontecimentos iriam demorar, quando João enviou às igrejas a revelação, o livro da Ásia Menor, esses acontecimentos do Apocalipse iriam demorar ou iria acontecer logo? Vamos ver? Bom,
Seria para a nossa época o Apocalipse? Seria para a nossa época como querem os religiosos? Seria para a nossa época ou para a geração deles? Ok? Então, Apocalipse capítulo 1, vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1, que diz, logo de início, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, de início aqui já diz tudo, as coisas que brevemente. Só um louco vai dizer que breve duraria 2000 anos, só um débil, só somente aqueles que não querem falar a verdade, aqueles que omitem, que ocultam, aqueles que mentem, é que não aceita isso aqui. As coisas que em breve ou brevemente devem acontecer. Outro detalhe aqui, João usa um substantivo grego, doulos, ou seja, para dizer um servo aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para mostrar à igreja? Não. Para mostrar aos dias de hoje? Não. Para mostrar a quem? Aos seus servos. Esta palavra aqui, servos ali, é doulos. Um servo, um escravo, criado não por... criado por nascimento. Os nascidos judeus seriam reconhecidos como servo. A nação de Israel serva. Os judeus, o povo judeu, servo de Jesus Cristo, servo de Deus, servo de Jeová, certo? Diferente de alguém comprado ou escravizado na guerra, que eram obrigados a servir como um escravo, ok? Então a gente vê isso lá em Gênesis, rapidamente. Gênesis capítulo 17, olha só, versículo 12 diz: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência será servo, o comprado por dinheiro. Versículo 27, que diz: e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro foram circuncidados com ele. Então, comprado por dinheiro seria servo, o servo comprado. Êxodo 12, vamos ver aqui, Êxodo 12, versículo 44, que diz: porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Então, todo servo comprado por dinheiro. Então, esse livro no Apocalipse não está falando desse tipo de servo. Não é o servo comprado por dinheiro, mas é o povo de Deus, doulos, servo. Apocalipse 1:1, que diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né? Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar os seus servos. Servos eram os contemporâneos de João. Era aquele povo que estava preparado aos judeus, certo? Por isso que ele diz aos irmãos da Ásia Menor. Então, esses irmãos aqui eram os servos, os doulos, servo, né? Criado por nascimento. Que mais? Seus servos são exatamente os irmãos da Ásia Menor. Os servos ali, para mostrar aos seus servos. Irmãos, está claro aqui, ó. Para mostrar aos seus servos. Seus servos ali eram os irmãos contemporâneos, certos? De João. Está aqui, ó. Para mostrar este povo aqui, ó. O Apocalipse não foi para nós. O Apocalipse não foi para você, adventista, nem para você, religioso evangélico. O Apocalipse foi para os irmãos de João, a igreja do Apocalipse. Este aqui, ó, o povo judeu, para mostrar isso aqui, capítulo 1 e o versículo de número 4. Olha para quem foi esta carta do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1:4, Apocalipse, as revelações,
a princípio de dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, foi revelado a esta igreja. É esta igreja, a igreja da Ásia, a igreja deles, a estes irmãos, a estes servos, era que deveria receber e se prepararem para a grande perseguição, a grande tribulação. E não nós. Versículo 11, que diz, que dizia, eu sou, capítulo 1, capítulo 1, João, Apocalipse 1, aqui ó, e dizia, versículo 11, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro e envia à igreja evangélica. Escreve no livro e envia à igreja adventista. Escreve no livro e envia à igreja católica. Escreve no livro e envia ao mundo inteiro. Não está escrito assim, meu amado. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Amém? Então, a partir de agora, não perca nenhum estudo. Ou seja, Apocalipse, a revelação que não te contaram. Olha que vocês, em poucas coisas, 40 e poucos minutos, você já viu e ouviu coisas que na escolinha dominical não vão te contar, vão te enganar. A escolinha dominical só serve hoje de celeiro para dizer assim, ó, tragam seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor. A casa do Senhor já caiu no ano 70. Apocalipse, não perca o próximo estudo. Eu convido a você, eu fosse você, não perderia o próximo estudo. Amém? Então, coisas que não te contaram no Apocalipse, você vai ouvir aqui, ok? Então, Hariskai Eirene, graça e paz da parte de Deus.